Bom dia, bem-vindo ao Cidade Entrevista e hoje vamos falar da PL do veneno, que é um projeto de lei que muda as regras para fiscalização e controle de agrotóxicos no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o agrônomo, professor da UEL, Efraim Rodrigues. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, telespectadores. Bom, esse é um assunto muito polêmico, porque eles querem, em princípio, já começar reduzindo o tempo de aprovação, mudando o nome de agrotóxico para pesticida, dando uma aliviada. E eu queria começar por aí. Vamos falar para o nosso telespectador o que muda com esse projeto de lei? Então, como você disse, a ideia é acelerar esse tempo entre a criação e o lançamento, né, que de fato está um pouco longo demais. Leva de 3 a 8 anos normalmente, né? Pois é, mas talvez seja um tempo necessário com uma coisa tão séria quanto a vida das pessoas, né? Uhum. A indústria tem sido muito feliz em colocar as suas necessidades, os valores envolvidos, mas talvez a gente precisasse também deixar claro que a gente está lidando com vidas das pessoas, qualidade de vida das pessoas. Eles Isso falam... talvez mereça esse tempo alongado. Certo, porque é o tempo para que se faça a pesquisa, os testes, para ver se o produto não vai ficar no alimento, é isso? Sim, e muitas vezes, veja, isso aqui não é a história da Bela Adormecida, né? Uhum. Ninguém vai comer uma maçã e cair duro, né? Então a gente está lidando com produtos que causam danos crônicos a longo prazo. E esses estudos de longo prazo, é muito raro que as empresas gastem o necessário para levar esses estudos pelo tempo que eles têm que ser levados, né? Eles querem reduzir isso para 2 anos. Veja, no caso de um herbicida muito utilizado, glifosato, para a gente não falar o nome comercial, é um herbicida usado há décadas. E só muito recentemente, há 2, 3 anos, lá na comunidade europeia, houve um experimento de longo prazo acompanhando a vida de ratos sujeitos a esse herbicida pelo tempo de vida deles, né? Que é tipo 2 anos. Para um rato seria o equivalente a uns 40, 50 para nós, né? Não foi um estudo que foi feito antes do lançamento dele. Isso para dar uma ideia de como a gente tem que, ao largo de pensar nessa indústria, pensar no seu lucro, que aliás parece que é uma indústria que está indo muito bem, obrigado, mas isso tem a sua importância. Agora, a vida das pessoas, né, a aumentar a chance de câncer numa população de 207 milhões de pessoas, que é a população brasileira hoje, isso não tem preço, né? O que chama atenção, professor, é que o Instituto do Câncer, a gente tem várias instituições, a Fundação Oswaldo Cruz e tantos outros se manifestam, Anvisa, fazendo levantamentos IBAMA, periódicos nos alimentos e mostrando coisas bem sérias para nós. Todos esses órgãos se manifestaram contra, inclusive publicamente, colocando várias ressalvas, e ressalvas inclusive diferenciadas, né? Isso chama muita atenção. Por que todos esses órgãos estão contra? Apenas pelo que o senhor falou, apenas, entre aspas, né, de estar acumulando, de repente, esse agrotóxico no organismo e lá na frente, por exemplo, ter um câncer ou uma doença, ou existem também outras preocupações? O agrotóxico é uma substância que diz respeito à produção agrícola, diz respeito à nossa vida, diz respeito ao rio, à floresta, aos animais que vivem lá. Então a gente está falando de uma coisa que não é só, eu falo como agrônomo, né? Não é só a seara agronômica, né? Todo mundo tem a ver com isso. É um campo poluído, é uma água poluída com esse agrotóxico. Você falou de acumulação no nosso corpo. A coisa é inclusive mais séria, Raquel. Não é só pela acumulação no nosso corpo que essas coisas mostram efeito para nós, né? Muitas vezes o efeito é acumulado sem a substância se acumular quimicamente no nosso corpo, né? Um estudo interessante da Unicamp agora foi uma dissertação de mestrado. Quantidade de espermatozoides produzidas.
em milhares de homens dos anos 80 até 2016. Uma redução dramática, ao redor da metade. E esse dado da Unicamp não é novidade nenhuma, isso já vem sendo feito há muito tempo fora do Brasil, isso não é uma realidade de Campinas, não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade mundial. Nos últimos 50, 60 anos, as taxas a concentração de espermatozoide vem caindo. Nosso sistema endócrino está sendo perturbado, repito, não do jeito lá da Bela Adormecida, não é de comer maçã e cair duro, mas em pequenas doses, de maneira crônica, silenciosa, ninguém está se contorcendo de dor em algum lugar. Em alguns casos, isso até com os aplicadores, com as pessoas que lidam diretamente com isso, tem algumas realidades dramáticas aí, mas para o consumidor, essa é uma bomba silenciosa atuando no corpo de todos. Uma das coisas que eles estão alegando, quem defende o projeto, é que o problema é que não existe nenhuma contaminação do alimento das pessoas que estão comprando o alimento. E a gente tem outros dados aqui da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, dizendo que 70% dos alimentos in natura já estão contaminados. Em quem acreditar? Porque a população fica nessa dúvida. Ficam dois polos, né? E eles defendendo veementemente. Eu acho que a população deve se perguntar qual é a origem da pessoa que está falando. Muito simples, né? O Churchill dizia que se o bolso de um homem depende que ele não entenda alguma coisa, ele não vai entender, né? Então, se a pessoa é ligada a determinada indústria, é natural que ela fale bem dessa indústria. Um outro momento a gente pode vir aqui para falar sobre a universidade. O que você espera? Que eu venha aqui falar mal do lugar onde eu trabalho? Né? Qual é a isenção da pessoa que está falando? Eu acho Porque essa isso contaminação existe. Essa contaminação existe, ela é clara, ela é indiscutível e ela vai aparecer sempre que se fizer levantamento. Se você, por mais que você consiga restringir a sua alimentação, comprando na feirinha orgânica, etc., você está contaminada também, a menos que você consiga uma alimentação 100% orgânica, o que no Brasil é muito complicado de se fazer. Eles alegam o seguinte, que quem tem o contato é quem está fazendo essa aplicação. Você até citou agora isso, que os efeitos podem ser até piores. Eles falam, não, a história está lá no campo, ela não está para a pessoa que está comprando e comendo o alimento, até porque eu imagino que deva acontecer como você falou, não é a Bela Adormecida, você vai dar uma mordida no alface e cair duro. Né? São anos e anos de consumo, de acúmulo desse agrotóxico. Então, a gente tem 3 fontes de dados dizendo a mesma coisa. A história do espermatozoide, e aí você pode dizer, poxa, mas a taxa de natalidade não está caindo. Não, de fato não falta espermatozoide. E não é a questão do espermatozoide que é um problema em si. O problema é o nosso sistema endócrino sendo perturbado a ponto de fazer essa redução. E não é a minha, nem a do Zezinho, nem a do Luizinho. Né? São contingentes humanos de milhões de pessoas. O aumento de ocorrência de câncer e uma terceira linha de evidência que é a antecipação da primeira menstruação, que são também tendências gerais, não estou falando de Londrina, não estou falando só do Brasil. Do mundo. Exatamente. Eu tenho dados aqui do INCA, foi um estudo inédito que disse que foi comprovado que os agrotóxicos aumentam o câncer no sangue. Então isso também pode ser um indício, a leucemia. E outro dado também, que também é bastante polêmico, é que as pessoas falam assim, há mais de 10 anos o Brasil consome muito agrotóxico, é o que mais coloca agrotóxico no campo. Já o outro lado defende, não, isso não tem nada a ver e tem números. Vamos até acompanhar, o professor disponibilizou algumas telas para nós. Nós temos aí agrotóxicos pelo mundo comparando, né? Esse é um assunto um pouco diferente do que você falou, mas dá uma ideia da tendência mundial, né? Ao redor do mundo, a tendência é de restrição, de diminuição, e você vê as curvas de consumo apontando para baixo. Né? Então, os países mais desenvolvidos procuram usar menos. Exatamente, Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., a tendência é de redução e isso se expressa também na legislação, que é o que a gente está vendo aqui, né? Legislações mais restritas,
Por quê? Porque os europeus são mais sensíveis ao agrotóxico? Não, são seres humanos como a gente, mas a sociedade civil ali é mais organizada, consegue impor a sua agenda na balança aí com uma indústria que naturalmente está buscando se manter, está buscando o melhor para si, né, os produtores de agrotóxicos. Enfim. O que a gente está vendo aí, olha, tem herbicida para uso no arroz. O limite na União Europeia é 0,10 e o limite no Brasil é o dobro. São todos superiores. Para a soja também o herbicida, olha lá, o 2,4-D. No milho é atrazina, se eu estiver falando errado, me corrija aí. Não. Para os citros, especialmente laranja. O acefato, por exemplo, né, inclusive um inseticida que faz parte de um grupo que foi banido na Europa. Que é para os citros, para laranja especialmente. Para vários produtos, mas assim, vários produtos são banidos, estão proibidos na Europa e ainda podem ser comercializados aqui. Como assim? Né, a gente é lá. Eu que pergunto, como assim? O que eles provaram lá que é diferente daqui? A base não é de maneira nenhuma técnica. Né? Os seres humanos na Europa, sei lá, talvez tenha alguma diferença, mas não sei qual seria, né? É uma questão de organização da sociedade civil mesmo. Né? Como eu disse, a indústria produtora de agrotóxicos ela é muito eficiente em colocar suas demandas. Né? Olha, a gente gasta 300 milhões de dólares para desenvolver uma nova molécula. Olha, está demorando 8 anos para a gente lançar uma nova molécula no mercado. Perfeito, né? São demandas. Agora, isso de um lado da balança. Do outro lado da balança, a gente tem vida de pessoas. São como os remédios. Os testes são feitos durante muitos anos. Pois é. E você veja que o remédio, essa é uma comparação também que a indústria de agrotóxicos usa muito, né? De comparar com o remédio. Se você está doente num hospital, os riscos que você pode correr tomando um remédio são muito maiores, porque você já está ferrado no hospital, com uma enorme chance de morrer. Então, naturalmente, o médico e a indústria farmacêutica aceita riscos muito maiores, porque eles estão querendo evitar o mal maior, que é o doente morrer. Né? O caso, por exemplo, do omeprazol, que é muito falado por alguns agrônomos, aí, né, comparando o agrotóxico com o omeprazol, que é um remédio que tem suas contraindicações. Comum, não é? É para estômago, né? Porque você me falou, o nome me pareceu bem comum. Omeprazol. E algumas pessoas estão dizendo que tudo bem, resolve o problema do estômago, mas causa, não lembro o que, acho que Parkinson, Alzheimer, estimula, né? Veja, minha mãe, próxima de morrer, com 87 anos ela teve que tomar o omeprazol, tomava um monte de remédio, etc. A gente estava numa situação terminal e é claro que dava o remédio. Né? Agora, nossos campos agrícolas têm outras soluções de saúde, de vida, de qualidade de alimento a oferecer, aonde o agrotóxico pode ser evitado. Né? São caminhos que a gente tem que percorrer, são tecnologias que a gente tem que desenvolver, elas existem, elas estão na universidade com alguns poucos produtores, mas elas não têm estímulo porque a indústria é tão avassaladora que ela não permite o desenvolvimento. Você tocou num ponto importante, que também é uma defesa até de agrônomos, mas que estão nesse momento defendendo a PL do veneno, como foi apelidada aí. Tem até deputado agrônomo. E aí eles dizem o seguinte, que essa prática, não precisa usar agrotóxico, você também é agrônomo, é possível produzir em larga escala sem usar o agrotóxico? Isso para evitar uma praga, porque a gente sabe que existem maneiras biológicas e outras tantas mais sustentáveis, mas ela, para grandes áreas, de repente não funcionaria. Eu queria que você trouxesse um pouco do seu conhecimento nesse sentido. Realmente o agrotóxico é o viabilizador da grande área. E veja que eu estava falando de alimentar gente, não alimentar galinha e porcos chineses ou
gado europeu, que é onde a nossa grande escala está voltada. Então, para alimento para pessoas, numa escala humana, é plenamente possível produzir. É plenamente possível produzir em grande escala também, ainda que seja um pouquinho mais complexo e talvez um pouco menos lucrativo, né? Mas o agrotóxico e a grande produção, a grande unidade de produção voltada para exportação, os dois andam juntos, um viabiliza o outro. Uhum. Então, não seria possível hoje ter grandes áreas, porque eles falam assim, o aumento do consumo mundial, as pessoas vão precisar comer mais, vai faltar alimento. Isso tem uma justificativa. Essa é uma outra pergunta que a gente tem que fazer, se a grande área é interessante. O Censo Agropecuário de 2016 mostra a relevância da produção familiar para a produção de alimentos que a gente come, né? Não, repito, a comida da galinha chinesa, mas alimentos que estão na minha e na sua mesa. A relevância da produção familiar nesse mercado. E eu mesmo fiquei surpreso de ver alguns produtos que são 70% produzidos em unidades familiares. E essas unidades, aí sim eu posso te garantir que muito mais facilmente a gente pode isentá-las de produtos químicos. Tinha que mudar o sistema produtivo, então? Pois é, sim. E isto não é fácil, porque a gente está com uma empresa, com um conjunto de empresas poderoso o suficiente para manter associada a um grupo de deputados lá em Brasília, né? Os produtores familiares não têm essa regalia, ou seja, não é uma briga simples, mas é por isso que a gente está aqui, né? Discutindo. Vamos dar uma olhada nos números, né? A gente veio conversando sobre... Tem outro gráfico agora com outros produtos seguindo a mesma regra e legislação brasileira e legislação europeia. Esse é um levantamento feito por a professora da Geografia da USP, que muito cuidadosamente estudou a legislação brasileira e a legislação europeia e descobriu essa discrepância persistente aí de uma legislação que é mais permissiva no Brasil. Nesse caso aqui é o limite máximo de resíduo em água potável, porque a gente falou no alimento e aqui está a questão da água, né? O tipo de agrotóxico, a gente viu o que se aceitava fora e aqui no Brasil. No Brasil normalmente é o dobro que a nossa lei permite e aqui no caso é o resíduo que fica do herbicida na água. E fica no solo. E fica... Você tem uma classe de inseticidas chamada neonicotinoides, que ela baseia a sua ação agrícola em ficar dentro da planta. E do ponto de vista agrícola é uma maravilha, né? Porque qualquer inseto que vai lá comer essa planta vai também ingerir um inseticida e aí ele cai como uma bela adormecida, ele cai duro muito rapidamente. Morre na hora. O problema é que esses produtos dentro da planta acabam ficando dentro do fruto também e a gente acaba ingerindo. E também os resíduos deles nos solos, a chuva, etc., vai para a água e da água acaba na nossa torneira em alguns casos. E se a gente for ver, o 2,4-D, que é um herbicida de soja, né? Na União Europeia, 0,1 o máximo permitido para encontrar na água potável. Aqui no Brasil é 30. Especificamente esse é um produto que está agora, a indústria está passando por uma, que eles chamam de modernização, para desenvolver cultivares, desenvolver plantas. Mais resistentes. Exatamente. Então, a planta vai poder receber uma dose desse herbicida e ela fica bem, enquanto que a erva daninha que está do lado dela morre. Né? E plantas, inclusive, com resistência cruzada para 2,4-D e glifosato, ou seja, a gente está... E esse é um outro tema de que a legislação não fala, né? E que, enfim, a aprovação desses produtos é sempre individual, né? Olha, eu inventei essa nova molécula, vamos fazer os testes, vamos aprovar. Mas você, Raquel, não vai estar ingerindo um produto só com essa molécula. Você vai está comendo a sua dieta, que tem essa nova e mais outras tantas. E todas essas outras juntas, que podem... Juntas. Porque cada planta exige um tipo de Exatamente. De herbicida. Tem inseticida, tem herbicida, isso atua como um conjunto no nosso corpo.
Eu desconheço um estudo toxicológico onde a gente pegou um ratinho e deu 4, 5 coisas juntas para ele. Quer dizer, nem mesmo a pesquisa chega nesse ponto. Vamos ver a próxima tela. A próxima tela é sobre um dado que está sendo muito divulgado. Eu até coloquei esse X vermelho aí na frente para ficar claro para o telespectador que eu não estou divulgando isso, porque esse gráfico é errado, né? E é uma distorção feita pela indústria. A gente tem lá o Brasil, esse gráfico quereria dizer que a gente usa super pouco agrotóxico. Nossa, se for comparado, por exemplo, com o Japão, esse gráfico ele diz o seguinte, que o Brasil está usando menos veneno no campo do que o Japão. Pois é. Mas como é que esse gráfico foi obtido? Pegando o que a gente gasta de agrotóxico e dividindo pelo país inteiro. Amazônia, Pantanal, semiárido. Temos uma área imensa. E aí é claro que o consumo por unidade de área por hectare ficou baixinho, porque colocou a Amazônia. Quanto agrotóxico é usado na Amazônia? Quase nada, né? A situação do Japão é diferente. Pequeno. O Japão tem a área do Mato Grosso do Sul, é equivalente, né? A Holanda, então, cabe 5 delas no Paraná, de tão pequena que ela é. E claro, com países pequenos desse jeito, que são quase todos tomados por agricultura, você pegar e dividir pela área do país, aí fica complicado, né? E foi essa conta que foi feita aí. Teria que focar nas áreas de produção e consumo. Então, e a FAO tem esse dado. Para você não falar, tem o próximo gráfico aqui, se o pessoal puder colocar, para você não falar, Efraim, agora você distorceu esse dado, você está trazendo. Não, está aí o link aí embaixo para o nosso telespectador poder colocar no seu computador e checar esse dado. Não é meu, eu só fiz o gráfico, mas os números foram tirados. É o quilo de agrotóxico por área cultivada. É o mesmo dado. São 4 quilos de agrotóxico por área cultivada? O que vocês consideraram a área? Exatamente. Aí é só a área cultivada, ou seja, neste gráfico, a Amazônia, o Pantanal, etc., eles estão de fora porque eles não são área cultivada, né? E aí você não tem mais distorção. Bom, o Japão e a Holanda consomem mais? O Japão e a Holanda fazem um tipo de agricultura bastante intensa, quase que uma jardinagem, né? Então, nessa agricultura brasileira, aí você tem, por exemplo, as pastagens extensivas, né? Onde se gasta muito pouco agrotóxico, enfim, em alguns lugares o gado está lá largado no meio. É uma outra história. E metade da área cultivada brasileira é de pecuária. Está tudo aí dentro, né? Professor, vou pedir um tempinho, a gente vai fazer um intervalo e a gente já volta com mais informações sobre a PL do veneno, como foi apelidada. E voltamos com o Cidade Entrevista, falando do projeto de lei que quer mudar as regras dos agrotóxicos. Isso em todo o Brasil. Estou conversando aqui com o professor Efraim Rodrigues, agrônomo e também professor da UEL. Bom, no último bloco a gente estava vendo um gráfico, a gente pode até voltar nele, né, professor? Eu me animei, esqueci do intervalo. Que é o quilo de agrotóxico por área cultivada, mostrando que o Brasil não consome mais do que países como Japão e Holanda. Consome menos, né? A gente tem uma extensão territorial e algumas estratégias de produção, como a pecuária, por exemplo, tendem a usar menos, principalmente pecuária extensiva, né? E por que a Austrália e Estados Unidos usam tão pouco? Eles importam mais alimento ou eles usam mesmo menos agrotóxico? Olha, são países com uma extensão muito grande, territorial, como a nossa, né? Em termos de perfil de produção é bastante parecido, né? Grandes áreas de grãos também, pecuária forte. A Austrália tem uma pecuária bastante forte, então eu preferiria, e mesmo a França e a Alemanha, né, tem uma extensão menor, perfil europeu, etc. Eu acho que uma comparação muito mais razoável de consumo de agrotóxico
pensando em perfil cultural e extensão e tipo de agricultura, é com a Austrália e Estados Unidos do que com os outros países, né? E como é que eles fazem para usar menos? Simplesmente usa, isso muda a produtividade deles? Porque eles são grandes produtores, se a gente for ver, os Estados Unidos produz bastante soja também, enfim, tantos outros produtos, até citros, como a gente tinha falado agora há pouco, que tem muitas doenças, que exige bastante veneno. O que eles fazem lá de diferente? Olha, Raquel, é meio como a casa da gente, né? Então a gente conhece, todo mundo tem muitos amigos que conduzem as suas casas de diferentes jeitos, e a eficiência para cada uma das muitas coisas que acontecem na casa da gente é variável com o perfil da pessoa, etc. Então, a educação nesses dois países, eles são comparáveis em extensão territorial, mas a educação na Austrália e nos Estados Unidos é muito diferente da nossa, né? Então eles conseguem usar com mais eficiência, com mais conhecimento, produtos que são parecidos. Os produtos hoje ao redor do mundo não variam tanto, né? Essas são empresas de abrangência global e quando lançam uma molécula lá, lançam aqui também. Para fechar a nossa conversa, ainda falta aprovação pela Câmara Federal. É um projeto de lei. E o que o senhor falaria sobre isso? O que dá para fazer ainda antes que seja aprovado esse projeto de lei? Olha, é muito possível que esse projeto de lei não seja votado enfim, até a próxima eleição, até o final desse mandato, que ele muito provavelmente seja depois de outubro ou no ano que vem. Por uma questão política lá da Câmara. E isso dá tempo para as pessoas se organizarem e cobrarem os seus representantes. Né? Como eu disse, a indústria foi muito eficiente e muito feliz em organizar uma bancada lá na Câmara e não só esse projeto de lei, como um outro também que complica a comercialização de produtos orgânicos, também foi aprovado e também está correndo o risco de se tornar uma lei. Qual é o contrapeso disso? Pressão política. Né? Os nossos representantes pensam em termos, são animais políticos. Então, se o telefone deles começar a tocar, se eles começarem a ser cobrados, né, mais do que as empresas que estão os cobrando, a coisa balança, né? E é para pensar, então, bastante e agir também, né? Sem dúvida. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo e poder conversar um pouco e elucidar esse assunto tão importante. Obrigada.